Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo um amigo para bater o nosso papo aqui semanal, Marcos Aragão. Ele é representante de ele é o dono de uma empresa que trata de telhados, a Criativa Coberturas. Eu vou falar uma porção de coisas, vai ser super interessante. Marcos, muito obrigado por você ter achado um tempinho na sua agenda e ter vindo bater esse papo com a gente. Eu que agradeço o convite aí e estou à disposição. Legal. Me fala uma coisa, como que apareceu a cobertura na tua vida? Como que você foi para esse ramo? Foi meio de repente. Isso em 88, eu trabalhava numa instituição bancária e um amigo que também estava numa instituição saiu, foi trabalhar com coberturas. E aí, após esse contato dele com cobertura, ele me chamou para conhecer. Aí eu fui, conheci, acho que por 2 vezes eu fui com ele, saí para conhecer essa parte da área comercial, né? E gostei. E a partir daí, saí do banco, fui trabalhar com coberturas na área comercial. Trabalhei até então como vendedor até 94, onde eu montei a empresa, né? Quer dizer que a tua empresa é a partir de 94. 94. 6 mais 20 e tantos anos já. 20, 23, 24 anos já. Deu certo. Tá Graças dando a certo, Deus. né? Tá dando certo, graças a Deus. A gente é altos e baixos, né? A instabilidade, muitas vezes, do país também impõe Você certas está atuando regras, mas... que área? O estado inteiro ou só Grande São Paulo? São Paulo, né? Eu trabalho assim, litoral, interior, até cerca de uns 200, 300 quilômetros eu trabalho. Tá. E né? o segmento que você está atuando é mais residencial, industrial? O nosso forte são coberturas para condomínios e residência. Tá. O nosso acabamento é mais sofisticado. Detalhes de acabamento, com massa plástica, lixar, pintar. O acabamento é fino, diferente de quem atua na área comercial. Quem atua na área comercial muitas vezes visa preço, material mais barato, um acabamento que não é. Não foca muito o Não, detalhe, em acabamento. Né? Às Já vezes na até o residência- tempo prejudica, né? Sim. Porque tem que ser muito rápido. Muito, né? muito. Mas na residência a gente tem um cuidado a mais, entendeu? Porque tem que sair um produto final bom. E a gente trabalha também muito com arquitetos, com engenheiros, construtoras, né? Que aí eles estão em cima. Então a gente precisa trabalhar dentro de um padrão bom de acabamento. Aragão, eu estou vendo aqui algumas fotos de obras e de coberturas que foram feitas. Realmente tem uma linha curva, né? Que já é mais Sim, difícil sim. de se fazer, mas ela fica muito leve, né? Sim. Muito harmoniosa nesse sentido, né? Inclusive depois a gente vai inserir algumas fotos, né? Para Você fica ilustrar. falando isso da que foto, você tem tá que falando. mostrar para o Com telespectador. Né? certeza, ela já está entrando no ar. O policarbonato é um material, ele mantém uma claridade natural, fazendo com que a pessoa tenha essa claridade, economize energia elétrica e pelo fato do policarbonato ter proteção ultravioleta, para que ele não se deteriore, ele não também afete também o protege o ambiente, que está embaixo. Né? Isso é Então ele é muito usado, como você mencionou, são coberturas retas, curvas. Sabe? Ele entra em uma infinidade de projetos. Você faz de acordo com o design que é Sim, solicitado no sim. projeto. Você faz cobertura retrátil também? Também, automatizada, controle remoto, A abre e estrutura, fecha. você que monta tudo? Tudo. Desde o projeto, tá? Ah, projeto também? Sim. Porque, por exemplo, eu vou num determinado cliente e tiro lá as medidas do local, tiro fotos do local e eu faço um projeto em 3D, né, para que o cliente veja a realidade da cobertura no espaço que ele tem. Né? Então, quer dizer, a partir desse projeto, ele aprovou, aí nós começamos a industrializar toda a estrutura, né, que vai primeiro, para depois entrar o policarbonato. Então, desde o projeto até o final. Estrutura na cor que quiser,
entendeu? Policarbonato também tem uma variação grande de cores. Então, e essa estrutura você faz tanto em alumínio como em metálica? tanto alumínio quanto aço galvanizado a fogo. Não trabalho com ferro preto porque tem o problema da corrosão. Ele acaba, a manutenção acaba estragando o produto. Exatamente. E nem o galvanizado eletrolítico também não. Não. Porque a durabilidade é menor, né? Exatamente. E uma coisa importante que eu trabalho, que é diferente de outros, trabalhar com a estrutura de parede grossa. A parede grossa dá uma resistência maior para a cobertura, tanto que algumas pessoas andam em cima. Até os montadores mesmo da Criativa, eu vi eles trabalham em cima. Ele está andando em cima da cobertura, Sim, né? sim. Com toda a segurança, tranquilo. Sim. Nós estamos falando muito de policarbonato, de estrutura metálica, de alumínio, mas você trabalha com cobertura convencional também. Estrutura de madeira, telha de barro? Não, madeira não. Eu trabalho sobre a madeira. Quando um cliente, por exemplo, tem um pergolado de madeira, aí eu faço uma cobertura sobre esse pergolado. Seja ela de policarbonato, de vidro, né? Aí eu trabalho. Um outro produto que a gente trabalha também são as telhas termoacústicas, né? Que elas dão conforto térmico e abafam o som também. Então, é um outro produto que a Criativa tem. No caso, Aragão, se, por exemplo, o cliente quiser vidro nessa cobertura, também é tranquilo? Tranquilo. Desde que o vidro, para a cobertura, seja laminado. Ele pode ser somente laminado, 2 faces laminadas, ou 2 faces laminadas e temperadas. Entendeu? Você pega 2 faces de vidro, tempera e faz a laminação. Aí a resistência, toda a segurança, né? Toda a segurança. Eu acho que até algumas fotos que você deve ter, que a pessoa está pisando no espaço, eu vi. é vidro. É É vidro. O policarbonato ele já é flexível. Então ele tem que pisar na estrutura. Eu estou vendo aqui uma cobertura, deve ser um estacionamento, uma garagem, né, de algum prédio. E ela ficou muito harmoniosa, porque ela fica leve, né? Sim. Não fica agressiva e cobre todo o espaço, né, onde é o estacionamento. É legal. Essa de vidro, eu estou te perguntando, porque um cliente nosso, ele tinha, eu acho que era policarbonato, não sei qual era a qualidade, mas teve uma chuva de granizo e acabou danificando. Sim. Entendeu? Então acabou estourando muito, né? E aí ele trocou por vidro. Ele utilizou a mesma estrutura que havia e colocou esse vidro laminado, duplamente laminado, por causa da segurança, né? O policarbonato que ele tinha provavelmente era o canelado, que se chama alveolar. Isso, alveolar. O policarbonato alveolar são 2 camadas paralelas entre si com um espaçamento de 6 milímetros, só que essas camadas, elas são finas. E se o policarbonato não tiver uma procedência boa, ele não tem uma propriedade para resistir, como no caso o V, que protege para ele não ressecar. E aí qualquer chuva de granizo vai furar. Porque ele ressecado, ele tem durabilidade inferior. Sim, uma chuva bateu, fura. Vira uma casca de ovo. Até eu chegar num fornecedor de uma qualidade boa, que eu trabalho hoje, eu passei por esses dissabores. Teve situações que eu tive que refazer para o cliente, porque eu não vou deixar o meu cliente na mão. Lógico. E aí teve essa questão de furar e eu troquei todinha as placas para ele. E no caso a estrutura, você falou sobre um cliente, um amigo seu que trocou do policarbonato para o vidro, né? Desde que a estrutura seja resistente o suficiente, pode sim colocar o vidro. Porém, uma estrutura de vidro, ela sempre é mais resistente do que uma estrutura de policarbonato. Ela é mais o peso é de bitola, maior, porque o vidro é 25, o vidro de 8 milímetros, ele pesa 25 quilos por metro quadrado, só o vidro. Em relação o mesmo peso do cimento amianto. Mais ou menos. Mais ou menos. Em relação ao policarbonato é bem diferente. Daí, aí, tiver uma espessura parecida, vai dar mais ou menos isso. E você não trabalha com chapa galvanizada para cobertura? Chapa telhas, você diz. A telha. Sim, ele trabalha com essa que é Tanto a termoacústica, que o pessoal fala sanduíche. Né? O pessoal usa sanduíche. Trabalho com ela. Eu estou vendo aqui algumas fotos também, ó. Tem algumas cobertura fotos. Eu não vi aqui. Cobertura de chapa.
Você foi privilegiado, no meu não tem. Mas em compensação aqui tem uma churrasqueira que eu achei um charme aqui, ó. Essa churrasqueira aqui eu achei um deve ser na charme. casa do Aquilino, rapaz, porque é igualzinho. Leve, olha, ficou muito bonito. Você lembra de onde é isso aqui? Essa cobertura, se eu não me engano, fica ali pro lado do Brooklyn. Ah, então. Uma residência no Brooklyn. Não, ele é aqui perto de Mojimirim. Vai ver que ele copiou, hein? Como que chama? Vai ver que ele pegou o nosso catálogo aí, fez igual. Ó, porque, ó, tá vendo aqui, ó, essa foto que vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? O rapaz está fazendo a montagem apoiado no vidro, Sim. tá vendo? Tá apoiado no vidro. Caramba, a placa é grande pra caramba. Então, e ele está apoiado com toda a segurança montando, fazendo a montagem. Um espaçamento de estrutura para policarbonato, o espaçamento de estrutura é cerca de 60 centímetros, no máximo 70. O vidro você já pode colocar com 1 metro. Porque ele é mais rígido, né? Sim. Ele é rígido, ele suporta. Então, ele não, por não ser flexível, ele vai suportar. Aragão, esse como que espaço. você faz porque são placas de vidro, né? Sim. E a impermeabilização é feita como? Com mastique? Tem aí também, eu coloquei algumas fotos, é feito da seguinte forma, tem uma espuma que é chamada de neoprene, ela tem cerca de 1,5 centímetro. O perfil, ele é 5 centímetros, então vai espuma nas laterais onde o vidro apoia e fica um vão central onde você vai pôr um silicone industrial ou selante de PU. É como um rejunte de azulejo, de piso. Né? Em todas as esquinas você vem Quando você correndo. tem uma pele de vidro no prédio também, na junta ele põe a... Sim, exatamente. É como isso deitado. E assim, quando faz esse, é uma espécie de um sanduíche, né? Que aí veda totalmente a entrada de Ele água. fixa na estrutura Não, mas e veda. isso aqui a gente conhece que tem lá na obra da sede. É. Nós estamos terminando aí uma sede própria da associação e é essa telha sanduíche. Pô, vocês não me chamaram? Ah, mas Tá foi vendo? feito... Há um século atrás. Foi no século passado que começou, tá vendo? Na verdade, não foi no século passado, mas Quase. quase. Fazem 12 anos que nós estamos tocando essa obra. Eu já estava aí. Mas sem dinheiro, na área. mas vai fazer como? A gente Pra podia... você ter ideia, a associação foi presenteada com 48 toneladas de aço para montar a estrutura. Que bom. A Usiminas doou. Então, são coisas, curiosidades, né? Quem disse que eu não poderia colaborar com alguma coisa? Não estou dizendo, a gente nem se conhecia. Mas pera, Com certeza vocês... Nós temos ainda uma Porque cobertura para o meu fazer. diretor de marketing aqui, Ainda tem, né? o diretor de marketing aqui é bom, hein? Nós temos uma cobertura para fazer lá onde era o campo de futebol. Quadra, é. Não, lá nós podemos conversar mesmo. Lá nós podemos conversar. É que agora vai ter eleição, em dezembro, Sim. e o Paulinho é um dos candidatos à nova diretoria. Eu estou me retirando por excesso de sim. tempo já. Venceu o prazo. Venceu o prazo, Ele seu- disse que ele está A data de aposentando. validade acabou. Acabou nada, tem muito fogo para queimar aí. Eu estou vendo que a estrutura que você monta, ela se torna tão fina, né, tão delgada, que você trabalha muito com as curvas. Né? Estou falando aqui de uma que a gente está vendo, uma cobertura, e deve estar sendo colocada para os nossos telespectadores. E é interessante porque você também joga com cor, né? Os Sim. policarbonatos também tem cores, né? Você pode trabalhar com as exatamente. cores, não só aquela que a gente tem, a translúcida, né? Mas também fazer o trabalho de cor. Porque desculpe, na verdade é assim, quando você vai num prédio ou numa residência, existe uma cor predominante. Isso. Por exemplo, ele tem o guarda-corpo, as sacadas, as janelas em vidro verde, por exemplo, né, com alumínio branco. Então nós colocamos para o cliente essa necessidade de coincidir, da parte Continuar estética, com o tom verde. continuando com aquele padrão. Então, estrutura branca com policarbonato verde, por exemplo. Às vezes acontece de ser o bronze, o fumê. Então, a gente sempre tem o policarbonato que casa com esses vidros, né? Legal. E é interessante, né, que quando você foca um espaço da transparência, né, que aqui também eu vi uma outra cobertura, que está até uma foto por cima, mostrando totalmente a parte do interior, né? Então, Sim. quer dizer,
existe um conceito que as pessoas às vezes falam, não, vou botar um fumê. Né? Mas se você trabalhar com o translúcido com a camada de UV, entre elas no laminado, ela tem a mesma proteção praticamente. Né? E você consegue fazer a transparência que às vezes é interessante. Um ambiente familiar, um ambiente de uma área que depois, numa noite, você pode estar vendo o céu. Vamos continuar isso no segundo bloco? Com certeza. Positivo? Aguarde, voltamos já já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas, Equipa Bem, crédito agrícola, construa já, aquisição de veículos, auxílio empreendedor, férias mais, garante saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de praxe, eu quero fazer aquele lembrete a você, telespectador, caso haja necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a sua RT. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode estar fazendo para esse serviço que você vai estar contratando. E gostaria de lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua RT, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione cidade de Osasco. Você estará contribuindo para a nossa associação, que fatalmente esse recurso vai estar voltando para você mesmo. Muito obrigado. Aragão, agora vamos continuar com o nosso bate-papo. Tá legal demais, hein? Tá legal demais. E eu estou com uma perspectiva que o nosso telespectador, ele está com algumas curiosidades. Eu gostaria que você fizesse a parte do merchan, dissesse onde você está instalado, qual o telefone, e-mail, para o nosso povo conseguir acessar, ver o teu site e fazer a divulgação. Correto. Eu estou localizado na cidade de São Paulo, na região de Hermelino Matarazzo. Estou na Avenida Abel Tavares, 1407. Nosso site www.creativacoberturas.com.br. Os telefones 2214-7381, 2214-7623. Tá? Estamos à disposição, qualquer necessidade, qualquer projeto e, como foi falado, fornecemos a responsabilidade técnica. Isso em todos os projetos nossos, nós colocamos dessa forma. Falei para você que ia ser legal? Nós estávamos falando, antes do intervalo, eu estava vendo aqui uma estrutura, Aragão, de uma cobertura completamente enraiada, né? Então, quer dizer, dá trabalho fazer uma estrutura dessa, a gente sabe, e ficou bonita, né? Ela tem um aspecto tridimensional aqui muito adequado, muito vistoso. Isso aqui é uma cobertura de um ambiente residencial? Residencial. Normalmente, como nós trabalhamos em residências e condomínios, tá? Então, no caso desse serviço específico, foi uma residência. Essa cobertura fica sobre um jardim de inverno da casa da cliente. Tem as escadas que sobem para os pavimentos e a cobertura está dando claridade, né, e proteção para esse espaço. E é policarbonato? Policarbonato. Policarbonato. No caso de coberturas curvas, normalmente é policarbonato. Coberturas retas já entra poli ou vidro. Né? É que no caso de uma abóboda dessa, um negócio redondo, todo... Sim. O policarbonato também é mais fácil de você trabalhar, recortar, né? Sim, a praticidade do trabalho é muito grande, né? É muito bom. E ele acompanha a frio as curvas da estrutura, então fica prático. É que só de corte deve dar uma perda danada aí também, né? No caso de um serviço desse, dá perca. Dá assim. perda, né?
é o maior problema, mas a gente tem que atender todos os trabalhos, então se a pessoa não pode quer olhar assim... por isso, não é? A gente tem que fazer. Olha, estou vendo outra cobertura aqui que também ficou bem leve, que é de vidro. Está aqui, residência do senhor Paulo, mas não é a minha não, viu? É do Continho. Talvez pode ser do Continho aqui, ó. Bonita também, ó. E bem transparente, né? Bem leve. Fica muito bonita a sua estrutura. Valoriza muito o ambiente, né? Se você trabalha privilegiando assim a arquitetura, trabalhar dentro do contexto que tem a casa, com as linhas, normalmente linhas retas, linhas curvas, você trabalha dentro do padrão, daquela arquitetura da casa. Aí fica um serviço bacana. Você não pode fugir daquilo. Muitas vezes os meus vendedores vão até o local, tiram as medidas, tiram as fotos, e aí eles conversam com o cliente no local, dizendo, olha, vamos fazer uma cobertura reta ou curva ou isso e aquilo. Porém, quando eu faço a conferência técnica, porque todo serviço eu vou até o local para conferir, mesmo que ele tenha vendido uma cobertura curva, se eu ver que não é necessário ou que não cabe essa cobertura pode no agredir local, o ambiente, eu vou conversar com o cliente e vou falar, olha, pode ser a cobertura curva, mas a sua casa pede uma cobertura reta ou isso ou aquilo. Se for dessa forma, e muitas vezes eu faço 2 desenhos, o que ele pediu e a minha sugestão, e peço que ele aprove aquilo que ele achar mais conveniente. Né? Você me fez lembrar, eu fiz um projeto uma vez para um espaço de criança, né? Eu fiz em curvas não coincidentes, seria exatamente uma convexa e a outra côncava. Sim. Exatamente dando um espaço entre elas para tornar um ambiente agradável. E a cliente contratou uma empresa de cobertura, que não era a sua, infelizmente. Ela foi lá e o cara simplesmente mudou o projeto e fez um telhado reto, facilitando o trabalho dele. Sim. E ficou assim agressivo, porque ficou parecendo uma indústria. Eu falei, escuta, cadê as curvas do projeto que você me comprou? Ela comprou um projeto meu, fiz o projeto adequando. Chegou lá, fez outro. Falei assim, é legal. Jogou tudo no lixo. Foi exatamente o contrário do que ele faz. Ele harmoniza e o outro totalmente aterrorizou. Tem que existir a consulta. Provavelmente essa empresa conversou com ela e ou por custo ou porque essa facilita. Facilidade, custo e tal, e ela resolveu na hora ceder a favor do cara que ia instalar, né, da empresa que ia executar. E você perdeu. Não, perdi não, porque ela pagou o projeto. Ela pagou o projeto. Ela gastou com o projeto e não usou. Não fez. Mas ela pagou. Ah, então tá bom. Mas... Porque olha, aqui, tá vendo? Essa passarela aqui, ó. Tá vendo? Ela é harmoniosa. Ela vai e faz um caminho no meio do jardim. Pô, isso aqui é no hotel lá em Goiás, pô. Esse aí é um banco aqui na região de Interlagos. Tá vendo? É uma passarela entre os prédios. Tem um clube lá em Caldas Novas que tem uma passarela igualzinha. Você copiou de lá. É muito comum, hein? Não, desculpa a brincadeira, Aragão. Mas nada se cria, tudo se copia. Aqui no programa a gente perde o amigo, mas a piada jamais. Mas o interessante, né, que quando você faz isso aqui dá trabalho, porque você tem os recortes, você tem que fazer a angulação nas curvas. O grau, né, no corte das placas para ela seguir. Então, quer dizer, fica harmonioso, né, porque você está fazendo um caminho no meio de um jardim, tá vendo? Bem do jardim, bem estrutura leve pra caramba. Você vê, né? muito leve. Você vê o que você falou há pouco, né, a questão do projeto. As pessoas, muitas vezes, elas olham preço. Né? A gente atende o cliente e ele prioriza o preço. E não olham a questão de qualidade que o outro está trabalhando. Por estética, né? Seja por estética, seja por qualidade do produto. Por exemplo, eu trabalho com material galvanizado ou alumínio. Então, quer dizer, muitos trabalham com ferro preto, parede fina. O policarbonato tem de N procedências, você entendeu? E materiais duvidosos. Existe até hoje placas que são recicladas. Eles pegam retalhos de policarbonato, eles compram nas empresas, moem e fazem placas novas, porém sem proteção ultravioleta e sem a resistência que ela deve ter.
E é um custo mais barato, né? Porque Barato, só que o cliente vai ter esse serviço não por está pouco comprando tempo com qualidade. e vai ter problema, vai amarelar a placa, vai ressecar, você entendeu? Perde a cor se for colorida. Se não tiver proteção, o próprio sol vai trincar. Sim, com Porque ela certeza. resseca e o próximo passo é a trinca. Então, né? mas é aquele certeza, caso que é nós isso estávamos mesmo. falando. Provavelmente esse material que esse cliente meu comprou, ressecou, ficou rígido, aí uma chuvinha de granito furou, né? Furou e aí danifica tudo. Sim. Se você tem um produto de qualidade, onde ela tem a flexibilidade e continua com aquela flexibilidade, quer dizer, então você tem um material aí para um bom tempo. Apesar que ultimamente tem dado umas chuvas de granizo aí que a pedra parece uma bola de estuque, né? Quando cai um tijolo aí não tem Pelo jeito. amor né? de Deus, tem uma chuva por aí. que- Nessas fotos, eu não sei se você passou por uma cobertura azul, de cor azul, com estrutura branca. É um colégio que nós fazemos, todo ano nós fazemos 2 trabalhos para eles. E nós fizemos a cobertura seguindo o S da inicial do nome dele. Tá. Né? Na frente do colégio, da unidade Então, maior essa que eu eles estava têm. te falando, Você foi a hora entendeu? que eu te perguntei das cores. Essa aqui. Sim, exato. Isso, foi a hora Essa que eu aí, perguntei. ela é um S, ela é um tem- S, é bonito, É, olha, ela segue o S do nome do colégio. do colégio. Você entendeu? Esse colégio também, eu tenho um vídeo lá no meu site, que também a diretora dessa escola, ela fala sobre o benefício que teve depois que nós colocamos a cobertura para ela. Porque o policarbonato também, existe uma placa que ela tem conforto térmico. Isso. Ela não dá transparência que você vê em outras placas. Né? Ela dá claridade sim, mas não a transparência. Por quê? Ela tem microplaquetas de reflexão do sol para que tenha esse conforto térmico. Reflete, Além da policarbonato? proteção, sim, reflete e ele não ele passa. diminui cerca de 20 a 25% do calor interno. Você entendeu? Caramba! Então, se nós temos uma cobertura aqui com o policarbonato refletivo, com certeza você vai estar debaixo à vontade. Isso é muito usado para áreas de churrasqueira, de convívio, cozinhas gourmet, você entendeu? Playgrounds, você entendeu? É muito usado porque pode-se colocar uma mesa, ter um convívio ali com pessoas sem estar sufocante. Sabe, Sem sem tá aquele passando sol aquele direto calor. na Fazer uma cabeça. sala de jogos. Sim. É usado para N Não aplicações, sabia né? isso aí, eu desconhecia. Tem sim. Tá vendo? Por isso que é importante para o nosso telespectador participar e Mas o nosso assistir sempre. telespectador é mais inteligente que eu. Mas eles estão sempre sabendo das novidades que acontecem no mercado. Por isso é que eles assistem o Momento Tecnologia. Isso aí, em busca de novidades. E no nosso site também tem modelos e projetos para eles olharem. Aragão, Pode qual que é o visitar site mesmo? O site é www.criativacoberturas.com.br. Isso, E o maravilha. telefone qual que é? 2214-7623, 2214-7381. Maravilha. Muito bom. Aragão, infelizmente eu sou obrigado a dizer para você que o nosso tempo está acabando. Poxa vida. Eu quero Agora que eu estava gostando, agora que estava pegando no breu, né? não é? Eu quero agradecer você. Eu acho que é importante essa colaboração que você nos deu de estar vindo aqui bater esse papo legal, trazer essas novidades para o nosso telespectador. E quero deixar esse finalzinho para você fazer as suas considerações. Eu agradeço a oportunidade e quero dizer para os telespectadores que, em falando de cobertura, se precisar da nossa consulta, do nosso apoio para os projetos, para ver o que melhor se enquadra no espaço que tem para cobrir. Dúvidas que tenham, estamos à disposição. Tem lá 5 vendedores da empresa que estão aptos a estar te atendendo e dando a melhor solução para você. Além deles, eu também. Isso aí. Muito obrigado, Aragão. Obrigado, Paulinho. Isso aí. Obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser. Até logo.